Nós já estamos aqui na Igreja Vida Nova, no nosso culto de domingo, e vamos compartilhar com você o que acontece aqui, na casa do Senhor, quando nós nos reunimos para louvar, para celebrar, para adorar a Ele. E é muito bom, né? É muito bom adorar ao Senhor, é muito bom compartilhar das coisas do Senhor. E é isso que nós vamos fazer com você nessa 1 hora de programação. Vamos mostrar aqui os nossos louvores, a palavra de Deus. As pessoas já estão chegando, estão se preparando e os pastores já estão orando para que realmente algo diferente aconteça nesse lugar. Porque quando nós vemos na casa do Senhor é o local para você realmente se abastecer, para você poder estar cheio e enfrentar a sua semana muito bem, né? Então chega de tristeza, chega de amargura, estampe sorriso no rosto, vamos nos alegrar no Senhor. Acesse o nosso novo site vidanova.church, ali tem os endereços de todas as nossas igrejas em toda a Baixada, temos também em Águas de Lindóia, agora também no Paraguai, e a Vida Nova está expandindo, glória a Deus, porque o grande segredo é o Senhor estar na frente de todos os nossos projetos, que o Senhor esteja à frente da sua vida, dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus propósitos, porque aí sim as coisas vão acontecer. Estamos no ar todos os dias, em várias emissoras, abençoando você. Então no nosso site tem os horários, tem as emissoras, tem as programações, nos acompanhe por ali também. E o nosso Face, dá uma curtida ali no Face da Vida Nova, ali você vai acompanhar os nossos cultos ao vivo. E é claro, queremos ser sempre um instrumento de bênção para você. Vamos lá? Aumentando o volume da TV e hora de adorar ao Senhor. Não há nada maior, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, convide Ele, diga que Ele é bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Hoje eu vou falar sobre uma mãe da Bíblia que pouco é comentado, poucas pessoas falam dela. Mas ela nos ensina algumas coisas também. Vamos lá.
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Escreve a Timóteo: meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te e lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Paulo, escrevendo a Timóteo, você vê, hoje eu vou falar para vocês de uma mãe chamada Eunice. Quem era Eunice? Muita gente nem sabe quem é Eunice na Bíblia. Eunice era a mãe de Timóteo, e que deixou um legado tão valoroso, a ponto do apóstolo Paulo citá-la. Veja bem, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida, a qual habitou primeiro na tua avó, Lóide, e depois na tua mãe, Eunice, e que também habita em ti. Olha, de geração a geração. Agora diz, não é bom quando você olha para a tua geração, filhos, netos, as pessoas mais idosas que estão aqui, e ver o legado que você está deixando, o que você está ensinando, como você está preparando a sua descendência? Não é bom quando nós vemos os nossos filhos, netos, na presença do Senhor, adorando ao Senhor? Eu olhando aqui o Keniel abraçando a mãe, eu fico imaginando, que alegria para uma mãe ver o seu filho na casa do Senhor, adorando a Ele. O outro filho tocando um instrumento na casa do Senhor. Isso é bom demais. Isso não é para qualquer pessoa não, meu irmão. Em tempos de hoje, onde a influência tomou conta do nosso país, influências negativas, é um desafio você conseguir construir um legado nos dias de hoje, para sua família, para os seus filhos. Mas Eunice, ela preparou Timóteo. Eu considero Eunice como uma mãe espiritual. Espiritual. E hoje eu vou falar para vocês sobre as características de uma mãe espiritual. Quem dera que todos nós aqui fôssemos considerados mãe espiritual. E hoje eu vou falar sobre 3 características de Eunice, que era uma mãe espiritual. E nós vamos nos espelhar nela, porque a palavra de Deus está aí, para a gente ouvir, aprender e nos espelhar, certo? Eunice quer dizer aquela que alcança muitas vitórias. Eita, nome profético. E ela alcançou realmente muitas vitórias. Olhando para a vida de Timóteo, para a história de Timóteo, que alegria para aquela mãe poder entender o que Deus fez na vida do filho. E Paulo chega ali em Listra e ele conhece Timóteo. E é engraçado que, quando ele conhece Timóteo, olha como ele fala de Timóteo. Timóteo, meu filho amado. A admiração que ele tinha por Timóteo. Ele se tornou um discípulo de Paulo, né? Mas você vê que foi tão importante a educação que Eunice deu ao seu filho, que ela foi citada ali. Tanto Eunice quanto Lóide. Lóide era a avó de Timóteo, né? Então você vê, veio desde a avó. A avó educou sua filha Eunice com princípios, com valores. E isso foi transmitido para Timóteo. Isso é maravilhoso. Talvez você ainda nem é avó, mas imagine quando você tiver seus netinhos. Dizem que amor de vó é muito melhor que o de mãe. A avó ama de uma forma totalmente diferente do amor de mãe, mas é maravilhoso. E quando você vê toda a sua descendência ali, com princípios e valores, não se perdendo no meio do caminho, isso é lindo.
E se você ainda não entendeu o que é uma característica de uma mãe espiritual, eu vou falar hoje 3, seguindo o exemplo de Eunice. Eu olhando aqui no versículo, eu vejo que Eunice, ela tinha uma fé admirada. Porque veja bem, quando ele fala aqui, no versículo 5, trazendo à memória a fé inabalável, a fé não fingida. Era uma fé de admirar, né? Não era uma falsa fé. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, frequentamos a igreja, pregamos sobre fé, falamos sobre fé, mas na hora do vamos ver mesmo, cadê a sua fé? Na hora que você passa por situações difíceis, onde vai parar a sua fé? Você está falando de fé, você prega de fé, você canta de fé, mas quando você passa por momentos difíceis, aonde está a sua fé? Dentro da sua casa existe alguém que está só observando você em todas as suas atitudes. E será que você vai conseguir transmitir aos seus filhos essa fé que causa admiração, essa fé inabalável? Eunice tinha essa característica, ela tinha fé admirada. Ela não se abalava diante das circunstâncias. Irmãos, às vezes nós vivemos situações que nos abalam. Como eu testemunhei há um tempo atrás, nós vivemos aflições diferentes. Sua aflição é diferente da minha, mas muitas vezes a sua aflição, nos abala. Abala a nossa fé. Não pode abalar a nossa fé. Você não pode perder a fé. Você pode perder tudo, meu irmão, mas a tua fé você não pode perder. Se você perder a fé, acabou tudo. Se você perder a fé, já era. A fé, ela tem que ser uma fé inabalável. E os seus filhos têm que ver em você que você tem essa fé, que você fala dessa fé e que você vive essa fé. Falamos na igreja, pregamos na igreja, falamos a palavra de Deus e dentro de casa, o que eles veem? E é interessante que Eunice, ela tinha uma fé admirada. Ela era uma mulher de fibra, uma mulher determinada. Ela não se abalava diante das circunstâncias. É interessante que, se você abrir em Atos 16, abra em Atos 16, rapidamente. Atos 16, versículo 1. Olha o que diz. Interessante que Timóteo, ele se tornou um missionário e futuro pastor de Éfeso, né? Se você for conhecer toda a história, ele se tornou um missionário e futuro pastor de Éfeso. Mas veja bem, como que Paulo poderia confiar nele esse trabalho? Paulo chegou, Timóteo era adolescente. Diz a história que ele tinha uma média de uns 14 anos, mais ou menos. Ele era muito jovem ainda. Mas Timóteo ali, desde o início, Paulo olhou para Timóteo e ali tudo começou, a história ali entre os dois. E ele foi um missionário e futuro pastor em Éfeso. Mas qual era o currículo de Timóteo? Alguém sabe qual foi o currículo de Timóteo? Interessante que em Atos 16:1, Lucas narra isso e diz: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente. Olha o currículo de Timóteo. Tem ali o filho de uma judia crente. Mas o pai, vamos continuar aqui, era uma judia crente, mas de pai grego. Olha a diferença. Judia crente e pai grego. Um choque de cultura, de informações. Eunice, a Bíblia praticamente não fala nada. Não fala do pai de Timóteo. Fala que era um pai grego. Não cita marido de Lloyd, não sabemos se depois se tornou viúvo ou não sabemos. Só sabemos que ela, sozinha, Eunice e Lloyd, a mãe e a avó, formaram Timóteo. E às vezes existem mulheres que criam seus filhos sozinhas e se abatem. Mas eu sou sozinha, não tem ninguém para me ajudar. Esse menino é um rebelde. Irmão, mãe espiritual
ela tem uma fé inabalável. Uma fé admirada. E você vê, Eunice criou seu filho sozinha ali. Não tinha pai grego para ajudar, não. Mesmo com todas as diferenças, ela se fortaleceu ali no Senhor e educou Timóteo. Sabe qual era o currículo, então, de Timóteo para Paulo? Olha, ele é filho de uma judia crente. Para Paulo foi importante o quê? A mãe de Timóteo. É uma mulher crente, é uma mulher de valor, é uma mulher cristã, é uma mulher com princípios. Que valor que você tem para seu filho, que valor que você tem para as pessoas que rodeiam o seu filho, para os amigos do seu filho. Irmãos, às vezes nós passamos por momentos que eu penso assim, olhando para Eunice, ela não era uma mulher apegada. Sabe por que ela não era apegada? Porque Timóteo era muito jovem quando Paulo pegou ali a Timóteo para ensinar, para preparar. Ele era um adolescente. Timóteo, ele tinha um físico muito fraco. Ele adoecia facilmente, se você for estudar sobre isso. Se é uma mãe muito apegada, não, meu filho, não, ele fica muito doente, não dou para ninguém, não, ninguém vai levar ele. Ele é muito novo, ele tem a vida pela frente. Mas ela não era apegada, ela entendia os planos de Deus. Ela confiava em Deus, ela tinha uma fé de que o seu filho estava em boas mãos. E eu acho interessante que hoje, a fé, hoje em dia, ela tem habitado primeiro nos corações das mulheres. Vocês já perceberam? A fé, ela tem habitado numa grande proporção no coração das mulheres. Avós, mães, esposas. Por que será? E aí, às vezes, você, mulher, quando vê essa situação, você deve pensar, poxa, não, mas primeiro tem que ser lá o meu marido, primeiro. Meu irmão, entenda que isso é um canal de bênção para você. Enxergue isso como um canal de bênção. Porque Deus escolheu você. Ele escolheu você para começar um legado no seu lar, na sua descendência. Olha que maravilha, tudo é como a gente vê. Se você olhar de uma forma negativa, realmente não vai servir para nada. Mas se você entender que Deus preparou isso para você, que faz parte dos planos de Deus, então, meu irmão, fique tranquilo, porque Deus escolheu você, Ele vai capacitar você, Ele vai fazer brotar em você uma fé admirada, para que você siga em frente e mude a história da tua descendência. Ai, que coisa linda! Quantos anos se passaram e nós estamos aqui falando de Eunice, mãe de Timóteo. E eu acho interessante que a fé, ela habitou primeiro em Lloyd, que era a avó. Depois ela chegou no coração de Eunice e alcançou Timóteo. Então, entendeu? Vem de geração a geração. Não importa se é você, se você é nova, se você é velha. Deus pegou você agora. E Ele vai fazer de você uma mãe espiritual que vai mudar a história da tua descendência. E você vai envelhecer e vai ver os seus filhos, os filhos dos teus filhos, na presença do Senhor. Então, primeira característica de uma mãe espiritual: fé admirada, fé inabalável. Não importa a situação, não importa as circunstâncias, a tua fé, ela tem que permanecer. E os seus filhos precisam ver em você esta fé. Segunda característica da mulher. Vamos ler em Efésios 6,16, rapidamente. Efésios 6,16. Olha o que diz aqui. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas que poder é esse, meu irmão? Tome o escudo da fé. A fé é como um escudo para proteger você do mal, dos dardos do maligno.
Então a tua fé não pode morrer. A tua fé tem que ser inabalável. Ela te protege do mal. Ela te protege das ciladas de Satanás. Porque você, quando tem fé, meu irmão, a gente se sente muito forte, né? Você imagina, quando você tem fé, nada vai atingir. Pode vir a doença, não vai atingir porque eu sei que o meu Deus cura. Pode vir a tristeza, não vai atingir porque o meu Jesus é alegria. Pode vir a tempestade, não vai pegar, porque o Senhor vem com a calmaria. E é assim que funciona. A pessoa que tem fé é assim. Ela se protege, ela é como um escudo que protege você do mal. Mas vamos lá. Segunda característica de uma mãe espiritual, olhando para a vida de Eunice. Ela tinha uma palavra centralizada. Era a palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Como que está na tua casa? É palavra de Deus? É palavra de Deus? Está incutindo palavra de Deus na vida dos seus filhos? Está incutindo palavra de Deus na vida dos seus netos? Na sua descendência? Mulher, mãe espiritual. Mãe espiritual, primeira característica, fé admirada. Segunda, palavra centralizada. Eunice, ela tinha a palavra de Deus. Se você ler em 2 Timóteo 3,15, vamos ver o que diz. 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então nós entendemos que Timóteo, desde criança, estava entendendo e conhecendo as sagradas escrituras, a palavra de Deus. Eunice se preocupava em falar a palavra de Deus. E desde pequeno ela ensinava Timóteo. E trazendo para os dias de hoje, meu irmão, como que está a palavra de Deus na tua casa? Através de você, mãe espiritual. Como que está? Acorda falando sobre Deus, dorme falando sobre Deus? Esse tempo que a gente vive é um tempo tão de estresse, né? Que todo mundo está tão estressado, as doenças vêm até mesmo de estresse, que a gente já acorda resmungando, reclamando e vai dormir reclamando. A gente esquece de falar com Deus, de fazer com que os nossos filhos amem a Deus, de adorar a Deus. É louvor na sua casa. Louvor na sua casa, porque sabe que o louvor ele tem uma influência maravilhosa. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, meu irmão, pegue louvores de adoração, louvores que edificam, coloca na tua casa, que esse louvor ele vai invadindo o lar, ele vai invadindo os ambientes, ele invade o coração. Teu filho está lá, às vezes está lá no computador, mas o louvor está lá. E está entrando, está entrando. Aí entra nos ouvidos, aí vem para o coração, está lá. Está lá, meu irmão. Às vezes, mas eu não consigo falar nada. Então não fala não, põe um louvor. Irmãos, existe algo que eu vivi muito de pequena e para mim isso sempre foi muito normal, que era o culto doméstico. Para mim sempre foi normal. Mas eu entendo que hoje se perdeu um pouco disso, né? E eu vejo até mesmo dentro da minha casa, com os meus filhos. E eu e o Marivaldo, a gente sempre conversa e luta para que isso não venha se perder dentro da nossa casa. Porque como eu fui criada assim, eu sei o quanto é importante isso. Né? O seu momento ali de devocional com Deus, com os seus filhos. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu faço com Deus. Eu oro, eu prego, eu estudo a palavra. Não, nós estamos falando família. Família. É a sua descendência. É o que você está preparando aí para os seus filhos. É o legado que você está deixando. Uma certa Moody, se eu não me engano foi Moody que falou uma frase: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Eu entendo que muitas pessoas estão afastadas de Deus, muitos jovens, muitos adolescentes, muitos filhos de mães que estão aqui. Por quê? Se afastaram da palavra de Deus, se afastou do livro, se aproximou do pecado, se afastou de Deus, se aproximou do pecado. Quando nos aproximamos de Deus, nos afastamos do pecado. É assim, meu irmão. Eu costumo dizer que nós estamos no meio. De um lado, o diabo e os seus demônios querendo destruir você e a sua família. De outro lado, o Senhor Jesus e os seus anjos guerreiros lutando por você. E é uma guerra no reino espiritual. E aí o que acontece? O diabo vem e tenta te puxar.
E o Senhor está ali te chamando. E aí o inimigo usa estratégias. Sabe? Estratégias do dia a dia. Brigas, contendas, influências pela TV, pela internet. Todas essas ferramentas aí para te fazer ficar distante da palavra de Deus. Distante de Deus. E perto do pecado. Cuidado. Perto de Deus, palavra de Deus. Mas enxerte palavra de Deus na sua vida, palavra de Deus na vida dos seus filhos. Quanto mais palavra de Deus, quanto mais perto de Deus, mais distante do pecado. Mas é honroso quando vê o seu filho na presença de Deus, adorando ao Senhor. Você até fala assim, se eu morresse agora eu morreria feliz. Meu filho está salvo, está na presença de Deus. Agora é muito triste para uma mãe que tem seu filho distante de Deus, uma mãe que não tem comunhão com seu filho, que não fala com seu filho, filhos revoltados que não falam com sua mãe. Deus está disposto a quebrar essa barreira hoje. A partir de hoje, Ele vai fazer com que você se torne uma mãe totalmente espiritual. Com uma fé que você vai profetizar hoje. O meu filho, ele está distante hoje, mas ele voltará para os meus braços. Ele vai me transmitir amor, carinho. Eu vou poder transmitir o amor de mãe que eu sempre quis dar e não pude, porque não tinha comunhão. Profetize, meu irmão. Use a sua boca para profetizar hoje sobre a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, o Senhor quebra hoje qualquer barreira. Ele quebra qualquer barreira para que haja comunhão entre você e a sua família. Aleluia. Eu vejo pessoas traumatizadas com a igreja, com Deus, com filhos traumatizados. Às vezes a criança, ela desobedece. Sabe qual é o castigo que nós, mães, muitas vezes damos? Você vai desobedecer, você hoje não vai para a classinha, você vai ficar na igreja. Como se fosse um castigo. Não, eu digo porque eu sou mãe, viu? Então, todos os exemplos que eu estou dando aqui é como mãe mesmo. Você hoje desobedeceu, vai ficar do meu lado na igreja, não vai para a classinha. Como se a criança vai crescendo, entendendo que aquilo é ruim, é horrível, é um castigo. Faça os seus filhos amar a Deus acima de todas as coisas. Busque a Deus. Busque a palavra de Deus. Seja ministrada por Deus. Se alimente. É diferente. É diferente. Então vamos lá. Primeiro ponto, então, ela tinha a fé admirada. Segunda característica de Eunice. Ela tinha a palavra centralizada. E é interessante. Susana Wesley, ela tinha 19 filhos. 19 filhos. E ela se propôs a cuidar dos filhos individualmente, a dar um tempo de qualidade para cada filho, uma atenção especial, porque quem tem muito filho sabe que não é fácil não, né? Minha sogra teve 10. E é tudo assim, né? Tudo baralhado, misturado. Não dá, é difícil você pegar um a um, ensinar individualmente, cada um, porque cada um é diferente, tem os seus problemas, tem o seu jeito. Quem tem filho sabe que um filho é de um jeito, outro filho é diferente, é de outro. A atenção, ela é individual, ela é especial para cada filho. Você tem 5 filhos? Um individualmente, a sua atenção especial. E Susana Wesley, ela tinha 19, e ela tinha um tempo do dia para cada filho. E de repente a casa dela pegou fogo. E um dos filhos, John Wesley, ficou ali no meio do fogo. Mas conseguiram salvá-lo do fogo. E quando resgataram ele com vida, ela olhou e falou assim, não, Deus tem um plano na vida do meu filho. Deus tem um plano na vida dele, ele está vivo. Esse é o verdadeiro tição tirado do fogo, disse a própria mãe, Susana Wesley. E veja só, depois disso, além do tempo que ela já tinha de qualidade, ela aumentou o seu tempo e a sua dedicação com esse filho, John Wesley. Porque ela entendeu que esse aí, ele tinha algo diferente. O Senhor deu vida a ele, o Senhor resgatou ele, ele tinha algo especial. E ela aumentou o seu tempo de qualidade com ele. Quem foi John Wesley, meu irmão? Foi o instrumento de maior avivamento da Inglaterra. Fundador da Metodista, né? John Wesley. É assim que Deus faz. O tempo de qualidade
vale a pena. Hoje nós não temos tempo de qualidade muitas vezes. Trabalhamos fora. Nós vemos que hoje as mães, as mulheres em si, elas optaram muito pelo sucesso profissional, o que era diferente de antigamente. Antigamente as mulheres viviam para a sua casa e família, ponto. Hoje não. As mulheres têm um destaque, as mulheres têm uma capacidade muito grande. E as mulheres hoje, elas estão até se abdicando da maternidade pelo sucesso profissional. Não é mesmo? E aí eu fico pensando assim, já pensou se isso tivesse acontecido com John Wesley? Se a mãe não tivesse tido tempo para educar, para atender os problemas do filho, as dúvidas, as dificuldades, os medos. Talvez John Wesley seria qualquer pessoa. Mas não, quando nós falamos de John Wesley, nós sabemos que ele tem uma história, mas por trás dessa história existe uma mulher. E esse ditado que diz, né, que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Por trás de John Wesley existia a mãezinha dele, Susana Wesley. Por trás de Timóteo existia Eunice, que estava ali, ó, oração, palavra, fé. É isso, meu irmão. Por trás dos seus filhos tem que existir essa mãe espiritual, que tem uma fé admirada, que tem uma palavra concretizada e que tem uma postura centralizada. Sabe o que é uma postura centralizada, meu irmão? É o testemunho. É o testemunho de vida. Que testemunho você tem deixado para os seus filhos? De uma mulher amargurada, revoltada com a vida? Uma mulher desgostosa? É isso que você vai deixar para os seus filhos? E quando você morrer, os seus filhos vão lembrar de você. Ai, a minha mãe era aquela que vivia doente, chorando, amargurada. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar a sua postura hoje. Uma postura de uma mãe espiritual, que não tem tempo ruim. Uma mulher de Deus, uma mulher de fibra, de determinação, que não tem medo de nada, que tem uma fé inabalável, que confia no Deus que prega, que tem a palavra incutida no coração e que fala para os seus filhos a palavra de Deus. Irmãos, você semeia hoje, mas amanhã você colherá esses frutos. Que fruto você tem colhido dentro da sua casa, no meio dos seus filhos? Frutos doces, frutos amargos. Qual é o tipo de fruto que você tem colhido dentro do seu lar? Aí eu penso, abra aí em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim a palavra de Deus: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Entendeu? Cumpridores da palavra. Viver a palavra. Viver a palavra de Deus. Não é só falar falsos discursos, falar bonito e não viver a palavra. É pregar a palavra, viver a palavra. É o que você é aqui dentro, seja na sua casa. O que você é aqui dentro, seja no seu trabalho. Existem pessoas dentro da igreja que são dupla personalidade. São doces na igreja, são amorosos na igreja. Vai ver dentro de casa como que é essa pessoa. Vai ver com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Quem é essa pessoa? É o testemunho de vida que vai mostrar realmente o legado que você vai deixar. Que vai mostrar se você é espiritual ou não. Falar que eu sou espiritual é uma coisa. E ser espiritual é outra coisa. Existe uma frase que diz, um grande empresário falou, né? Nenhum sucesso profissional vale um fracasso familiar. Né? E quando a gente estava falando das pessoas que se dedicam ao trabalho, às mulheres, né? Ao sucesso, e abrem mão da maternidade, não tem problema nenhum. Mas nós entendemos que muitas vezes essas mulheres, algumas dessas mulheres, infelizmente, elas não têm o tempo de qualidade que deveria ter para os seus filhos, porque elas correm para lá, trabalhando, ajudando o marido na renda do lar, e às vezes deixam os seus filhos com avós, com babás, com a empregada, e nenhum deles tem a função que você tem de educar o seu filho no caminho do Senhor, com princípios, com valores, com fé, com palavra.
Você vai jogar essa responsabilidade para a vovó dele? Para babá? É você que tem essa responsabilidade. Então nós vemos às vezes muitas mulheres que trabalham duplamente. Trabalham fora e depois chegam em casa ainda vão ali ensinar os seus filhos. Vão ter tempo com seus filhos de qualidade. Vão ensinar a palavra de Deus. E olhando para Eunice, ela era assim. Ela teve dedicação com Timóteo. Às vezes nós vemos os nossos filhos hoje com uma influência muito grande que vem aí de fora, irmãos. Às vezes nós criamos os nossos filhos na casa de Deus, educamos os nossos filhos na casa do Senhor, com princípios, com valores, mas a influência do mundo ferve em volta deles. É na escola, são as músicas, é tudo na sua volta. Meu irmão, a quem que a gente tem que recorrer? Somos mães espirituais. É a Deus, meu irmão. Tem momento que é só Deus. Você pensa que tem o controle da situação. Você pensa que está tudo certo. Que você está incutindo a palavra. Que você está cantando com Ele. Que você fala de Deus. E no final, uma influência maligna em volta. Tentando destruir. Tentando fazer com que Ele realmente venha se perder. E nós, como mães, como é que a gente fica? É a influência do mundo, a influência de músicas. Músicas mundanas que vêm destruir, fazer ficar lá na orelha deles e eles, de repente, sem menos perceber, tá ali. E trazendo uma influência para dentro da casa e para dentro da vida deles. Como uma mãe espiritual, meu irmão, escuta a palavra de Deus. Pega a sua boca, que é a boca de Deus. Repreenda o mal, repreenda as ciladas de Satanás. Entre em cada ambiente da sua casa e profetiza a bênção. Profetiza que os anjos do Senhor estão ali para proteger os seus filhos, os ouvidos, a boca, todas as portas de entrada na vida dos seus filhos, para não permitir que o diabo venha festejar ou reinar na vida deles. Se todos fizessem isso hoje, seus filhos seriam diferentes. Só que muitas mães desistem no meio do caminho, elas perdem a fé. Muitas mães se sentem sozinhas, abandonadas, não tem marido, não tem ninguém para ajudar, daí eles dão tanto trabalho que elas se entregam. Eu também, pronto, não quero mais saber. Fiz o que eu pude e o que não pude pelo meu filho. Eu vou contar um exemplo para vocês de duas mulheres. Essas duas mulheres, elas tinham situações parecidas. Uma era cristã, intercessão na igreja. A outra também era cristã, 25 anos de casada. As duas tinham um marido alcoólatra. Aí um dia o pastor chegou para a irmãzinha da intercessão e falou: irmã, e a sua família? Seus filhos, seu marido? Ah, pastor. Não, meus filhos todos se perderam por causa do meu marido. O meu marido é um alcoólatra, que não me ajuda em nada, e que toda vez ele me enganou. Quando eu casei com ele, ele falou que era crente, ele se batizou, e depois que eu tive os filhos, ele me enganou. E aí ele começou a beber, e quando eu educava meus filhos, ele vinha se meter e tirar minha autoridade na frente dos meus filhos. Até o dia que eu não aguentei, entreguei tudo para ele, falei: então cuida dos filhos, educa você do seu jeito, porque não aguento mais essa pressão. E aí, os filhos, sendo criados pelo pai alcoólatra, se perderam no meio do caminho. Essa mãe desistiu. Mas nós temos uma outra história de uma mulher também cristã que tinha um marido alcoólatra, 25 anos de casada. E o pastor, conversando com ela, falou: pastor, meus filhos, eu tenho 3 deles que são pastores. Porque o meu marido, ele é alcoólatra, mas em todo momento eu orava para que Deus viesse salvá-lo, salvar ele, libertar ele dessa bebida, fazer dele um homem de Deus. E os meus filhos me ajudavam em oração, os meus filhos oravam comigo. E às vezes quando ele chegava nervoso em casa, querendo quebrar tudo, eu chegava e falava para os meus filhos: vamos orar, filhos, porque isso aí é o poder da bebida. Ele não está no estado natural, ele está bêbado, vamos orar. E eles oravam juntamente comigo. E hoje, após 25 anos de casado, o meu marido se converteu. Estamos todos juntos indo para a casa do Senhor. Meus 3 filhos são pastores. Entenda, são 2 histórias parecidas, mas de maneira diferente foi desenrolada por causa da atitude da mãe. Uma era uma mãe espiritual,
a outra não. Não quer dizer que você está na igreja, que muitas vezes você tem cargo na igreja, que você é uma pessoa espiritual. Entende? Ah, porque você é uma mãe que foi criada na igreja. Não, então tá tudo bem. O meu filho, eu levo ele todo culto. Mesmo que ele não quer ir, eu pego, faço ele se arrumar e levo ele na marra para a igreja. Que amor que esse filho vai ter por Deus quando você obriga as coisas. Você tem que fazer ele ter amor pelas coisas de Deus. Fazer ele respeitar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Através da palavra de Deus, através da sua fé. E para finalizar, ela era uma mulher que tinha uma postura centralizada. Ela tinha uma postura firme. Não deixava se balançar por situações. Ela não vivia duas coisas diferentes. Ela vivia a palavra de Deus. E é engraçado que quando nós olhamos para Eunice e Lloyd, eu acho que Timóteo, ele via ali o tratamento entre Lloyd e Eunice, entre a avó e a mãe. Ele via respeito, ele via amor. O que estava sendo gerado no coração de Timóteo? Respeito, amor. Estava sendo gerado aquilo que ele via dentro da própria casa. Entre a avó e a mãe. E se você ver em Atos 16:1, que nós lemos, ela é considerada uma judia crente. Ela tinha uma postura. Ela tinha um testemunho. Às vezes nós falamos com aquela... sabe aquela irmã? Aquela irmã lá, aquela crente assim. Às vezes o vizinho, aquela mulher lá é crente. Daquele jeito ela é crente. Vocês já ouviram isso? Aí você está lá no trabalho, o fulano de tal é crente. Crente? Todo mundo se assusta. É falta de testemunho. Como que está seu testemunho à sua volta, meu irmão? Como que está seu testemunho para a sua família, para os seus amigos de faculdade, para o seu trabalho, na sua igreja? Como que está seu testemunho? Você é uma mulher que fala demais, mãe espiritual? Sabe por que tem muitos filhos de crente fora da igreja? Porque muitas vezes você, como uma esponja, absorve tudo que é ruim e chega em casa, despeja tudo que é ruim relacionado às coisas de Deus e à igreja, e o seu filho cresce ouvindo isso. E quando ele chega maior, ele se revolta e sai da casa do Senhor por culpa sua, que não teve sabedoria, não teve testemunho, e abriu a sua boca falando coisas que não devia para os seus filhos que não têm estrutura para ouvir. Tome cuidado com a sua postura e com o seu testemunho, irmão. Mãe espiritual tem fé inabalável. Mãe espiritual tem a palavra de Deus incutida. Mãe espiritual tem testemunho de vida. Ela é o que é aqui, ela é em casa, ela é no trabalho, ela é na rua, ela é na família, ela é a mesma coisa. Ela é a mesma coisa, é o testemunho. Às vezes o teu filho fala, ela fala uma coisa e chega e faz outra. Criança principalmente, né? Criança fala a verdade. E muitas vezes o seu filho se choca com aquilo que você fala, não bate com aquilo que você faz lá em casa. Cuidado com o seu testemunho. Qual o testemunho que você está dando para o seu filho? Muitas vezes, mães caloteiras que não pagam as contas, fica ligando, gente cobrando o tempo todo, e o seu filho olhando lá, vendo tudo, analisando tudo sobre você, mãe espiritual. Cuidado com a sua postura, meu irmão. Está na hora da igreja despertar. Está na hora da igreja pegar o exemplo de Eunice e se tornar mãe espiritual. A igreja precisa de mães espirituais que peguem os seus filhos, que não tem medo de falar a verdade da palavra de Deus, que não é dodói. Eu não posso falar porque ele pode se revoltar, porque senão... Meu irmão, não tenha medo de falar a palavra de Deus. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus é amor, a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus não é a sua, é a palavra de Deus. O que acontece é que as pessoas hoje querem falar a sua palavra. É do seu jeito. Saia todo medo agora em nome de Jesus e seja uma mãe espiritual de verdade, que vai trazer o seu filho para os pés do Senhor, que vai trazer o seu filho para a presença do Senhor, para perto de você,
Prega a Deus, fala do amor de Deus, quer ganhar o mundo para Deus e a tua casa está sendo perdida. Ganha a sua família para o Senhor, meu irmão. Se preocupe em ganhar os seus filhos e a sua família para o Senhor. Fica o tempo todo querendo ganhar vidas, isso mesmo, mas ganhe seus filhos para o Senhor. É triste se o seu filho morrer e você saber que ele foi para o inferno, porque a ordem natural das coisas pode mudar também, né? A ordem natural é o pai morrer primeiro e o filho ficar. Só que muitas vezes acontece diferente. O filho morre e o pai ainda vai enterrar o filho. E aí, você tem a certeza que o seu filho foi salvo? Você sabe se você realmente incutiu nele a palavra de Deus? Não vai ficar remorso no seu coração, não? Você mostrou para ele a fé que você tinha? Você incutiu a palavra de Deus na vida do seu filho? Você deu testemunho de vida para o seu filho? Essas são as 3 características de Eunice. E para finalizar, eu quero falar para vocês que tudo que você fala tem poder. Abra a boca para os seus filhos e profetize salvação. Profetize fé. Profetize vitória. Profetize palavra de Deus. Obama. Quem era Obama? Obama, quando era mais novo, ele morava com a avó, né? A mãe dele morreu, o pai dele era um africano, foi embora, ele foi criado com a avó. E ele falava, vovó, eu vou ser o presidente. Eu vou ser o presidente dos Estados Unidos. A avó olhou assim. Vamos dizer que, de repente, ser uma pessoa assim que é muito... gosta de analisar as coisas, pensaria, como? Você presidente dos Estados Unidos? Você é negro. Nunca teve um negro presidente. Você, olha o nome, Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama. Já pensou? Depois das Torres Gêmeas sendo destruídas lá, aí entra um homem querendo se candidatar. Barack Hussein Obama. Então o nome já atrapalhava. Era um negro. Era de uma família média, não era uma família rica. Não morava em Manhattan. Ele morava lá no Havaí. Mas a avó dele, quando ele falou, vó, eu quero ser o presidente dos Estados Unidos, a avó dele olhou e falou assim, vai que você pode. E ele respondia, sim, eu posso. E essa frase, engraçado, ela virou a frase marketing da campanha dele. Yes, I can. Yes, I can. Sim, eu posso. Você vê o legado que a avó deixou lá atrás. Ele trouxe isso para a campanha. Sim, eu posso. Porque ele lembrava de quando a avó dele falava, vai que você pode. Vai que você pode. E ele trouxe isso. Sim, eu posso. Sim, eu posso. Ele já está no segundo mandato. No segundo mandato, presidente dos Estados Unidos. Entendeu? Que a tua palavra motivadora ela é importante para o seu lar? Mãe espiritual, tem peso a sua atitude, tem peso a sua postura, tem peso as suas palavras. Pegue a sua palavra e profetize, meu irmão. Aquilo foi algo profético que a avó dele fez para ele. É algo profético, profetize agora algo para o seu filho. Profetize a salvação do seu filho. Profetize que o seu filho vai voltar para você. Profetize, meu irmão, profetize. Em nome de Jesus. Vamos lá, mãe espiritual. Primeiro, fé admirada. Segundo, palavra centralizada. Terceiro, postura considerada. Testemunho. Eu quero perguntar aqui, onde estão as Eunices de Deus? Onde estão as Eunices de Deus? Onde estão aquelas mulheres espirituais, mães espirituais que têm a fé inabalável? Onde estão aquelas mulheres que têm a palavra de Deus incutida no seu coração? Onde estão aquelas mulheres que têm postura, que têm testemunho de vida e que vai ganhar a sua geração, filhos e netos? Meu irmão, o final dos tempos está aí, parece que grita, ó, Jesus está voltando, e você muitas vezes nem se preocupa com a salvação do teu filho, meu irmão. Teu filho está no mundo, e você está aqui só adorando. Meu irmão, profetize hoje sobre a vida dele, mãe espiritual. Eu profetizo que o meu filho vai ser salvo. Eu profetizo agora que todas as ciladas de Satanás vai sair de volta dele agora. Eu profetizo que o Senhor vai trabalhar na mente dele, vai entrar na mente dele de tal forma. Eu profetizo que a palavra de Deus vai trazer transformação para a vida dele. Abra sua boca, mãe espiritual. Profetize para a sua família. Profetize para os seus filhos. Profetize para os seus netos. Sabe o que é ser mãe espiritual?
Ser mãe espiritual é ser mãe de oração que não desiste dos seus filhos. Tá ouvindo? Mãe espiritual é uma mãe de oração que não desiste dos seus filhos e que através da perseverança ela colhe os frutos. Aleluia! Persevere, mãe espiritual, você colherá os frutos. Persevere. Persevere, mãe, mulher de oração, persevere, você vai colher os frutos. Você vai ver o teu filho aqui rendido ao Senhor. Você vai ver o teu filho rendido ao Senhor. Você vai ver a tua família aos pés do Senhor. Você e a sua família vai ser salvo. Profetize. Profetize, mãe espiritual. Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Eu quero convidar você para estar conosco aqui no Centro Familiar Vida Nova. Olha, aguardamos você e sua família. Queremos, na verdade, recepcionar vocês de uma maneira toda especial. Quero lembrar você que aqui nós temos, na verdade, uma gama de eventos que você pode participar. Temos retiro de jovem, retiro de casais, retiro dos homens, retiro das mulheres, retiro dos adolescentes. Então, venha fazer parte desta família Vida Nova. A gente fica feliz quando a gente vê pessoas novas chegando, pessoas vindo de todos os lados. Talvez você está cheio de problemas e dificuldades, talvez as pressões da vida estão, na verdade, sucumbindo você, está minando a sua fé, a sua força, a sua saúde. Mas vem aqui, você vai ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra que vai levantar você, uma palavra que vai mudar o teu estilo de vida. Aguardamos você aqui. Centro Familiar Vida Nova, aqui, Manuel Torinho, 171, Macuco Santos. Aguardamos você e toda a sua família. Vou orar por vocês agora e eu vou pedir ao nosso bom Deus que Ele nos atenda nesse instante e que Ele entre com providência na sua vida, trazendo dias inesquecíveis, dias abençoados para você. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero nesse instante pedir ao Senhor que o Senhor derrame da Tua graça sobre essas vidas. São pessoas que nos assiste constantemente, são pessoas que precisam do Senhor, são pessoas que dependem, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, são pessoas que anseiam por dias melhores nessa terra e sabemos que só o Senhor para nos conceder isso. Entregamos a Ti, Senhor, então todas as dificuldades, os problemas da vida, porque a Tua palavra diz que nós devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque na verdade é o Senhor que cuida de nós. Então, Senhor, eu peço a Ti, cuide dessas vidas, traga paz, traga saúde, traga alegria e traga dias melhores. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, aguardamos vocês. Vento sopra forte, tuas águas não podem me afogar. Vento
águas não podem me afogar. O vento sopra forte, em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. Vamos! A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria de dentro do meu coração. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos! A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Alegria do Senhor. Aumenta o volume. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força, a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. No Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações ligados com o coração de Deus. Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Do dia 14 a 16 de outubro. Na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações 996-596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada.